Olá, galera! Sejam bem-vindos à semana da pós-graduação SES. Eu sou Elizabeth Moreira e estou coordenando agora em 2020 a pós-graduação. Na verdade, não é nem pós, o nosso curso é MBA em Gestão Pública, uma novidade que o SES está trazendo para que as pessoas possam se aperfeiçoar nos assuntos ligados à gestão pública. E a grande novidade nesse nosso MBA é que não só teremos todos os aspectos ligados à área jurídica, né, o direito constitucional aplicado à gestão pública, né, o direito administrativo e outros assuntos bem legais ligados à segurança pública, né, ligado ao direito penal. Então é uma pós assim extremamente atualizada e muito prática, né? Nós teremos também assuntos ligados à área comportamental, né, que a gente sabe que a essência da gestão pública é o servidor público, né? Ele é que faz a gestão pública, né? E a gente sabe que não é fácil gerenciar pessoas, então a nossa pós vai trazer aí vários assuntos da área comportamental, ligado à motivação, ligado à liderança, ligado à cultura da administração pública, né, que com suas crenças e valores às vezes dificulta, né, que as pessoas tragam ideias novas, né? E além disso, a nossa pós vai trazer ferramentas de gestão, né, que estão sendo aplicadas e que são passíveis de serem aplicadas na gestão pública moderna, né, para que cada vez mais, né, a administração pública possa alcançar resultados. Eu falei isso tudo, mas eu só queria deixar claro que esse MBA não é só para administrador público, né? É para também gestores privados que queiram, né, na realidade, se relacionar com a área pública, e toda empresa hoje se relaciona, conhecer um pouco aí dos meandros da Lei 8666, né, conhecer um pouco do direito administrativo, ligado aí, né, às nuances que a gente sabe que são próprias da administração pública. Então nós vamos ter tudo isso na nossa pós, né, não só voltada para servidor público, mas também para quem queira seguir carreira, fazer concurso, ou para quem queira simplesmente se relacionar com a administração pública, tá bom? E o tema que a gente vai trazer hoje, que a gente vai discutir, né, vai ser relacionado exatamente à gestão pública e ao Estado brasileiro, né? E a gente convidou aí o professor Robério Nunes, que já é um mestre consagrado do SES, né, da casa, que já atua, né, na pós de direito público, de direito constitucional, de direito administrativo, né, reconhecidíssimo, né, no mercado, e ele vem trazer aí um tema, né, para poder discutir nessa conversa aqui, né, informal, né, e a gente poder ir agregar aí o teu conhecimento e ver se você se interessa de estar conosco aí em 2020, tá certo? Queria passar a palavra ao professor Robério. Tudo bom, professor Robério? Olá, professora Elizabeth. Olá a todos que estão nos vendo. É um prazer estar aqui com a senhora. Uma A excelente, senhora não, professor Robério. excelente amiga, uma excelente coordenadora do nosso curso de MBA em Gestão Pública do SEDES. É um prazer imenso, professora Elizabeth, estar aqui. E eu queria agradecer o convite que você me fez, o convite do SEDES, a confiança do SEDES na nossa coordenação, nas pós-graduações em Direito Constitucional, em Direito Público e em Direito Administrativo. Bom, a nossa proposta é conversar um pouco sobre alguns aspectos das relações entre os direitos fundamentais e a administração pública. O Estado, ele pode ser visto de várias formas. Em uma dessas formas, o Estado pode ser visto como uma sociedade ou uma associação política. E toda associação visa atingir determinados objetivos. Em qualquer associação ou sociedade, os sócios ou associados se unem com o objetivo de conjugarem esforços em prol do atingimento de metas comuns. Normalmente, quando falamos de uma associação ou de uma sociedade comercial, esses objetivos comuns estão no contrato social. Na sociedade política estatal, os associados somos todos nós, os cidadãos. E nós nos unimos em sociedade política para atingirmos determinados
objetivos comuns. Esses objetivos estão atualmente previstos na Constituição e eles estão vinculados, à luz do constitucionalismo moderno, aos direitos fundamentais. Quando nós vamos nas origens do Estado moderno, do Estado constitucional moderno, origens estas que estão ligadas ao constitucionalismo inglês, ao constitucionalismo francês, ao constitucionalismo norte-americano, nós vemos muito claramente que o Estado moderno foi criado a fim de garantir direitos fundamentais. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, ela afirma com todas as letras, é um documento de 4 de julho de 1776, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados de certos direitos inalienáveis, dentre os quais o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, e que foi a fim de assegurar esses direitos que os governos foram instituídos entre os homens. E quando vamos pegar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Francesa, Declaração de 26 de agosto de 1789, está muito claro lá no artigo 2º que a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem, que, segundo a declaração, são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Portanto, o Estado constitucional moderno ele existe para garantir e concretizar direitos fundamentais. Inclusive, o surgimento do Estado moderno e da Constituição moderna são fenômenos que estão intimamente ligados à necessidade de limitar o poder do Estado e de evitar o abuso do poder. O Estado, portanto, é o grande devedor de direitos fundamentais. Bom, então o Estado existe para garantir e concretizar direitos fundamentais. E para exercer as atividades necessárias ao cumprimento dos seus objetivos de garantir e concretizar direitos fundamentais, o Estado conta com um conjunto de órgãos, de bens e de servidores, que nós chamamos de administração pública. A administração pública que é gerida por um direito próprio, que é o direito administrativo. E na doutrina, quando nós vamos, por exemplo, para as lições do professor Marçal Justen Filho, o direito administrativo ele é conceituado como um conjunto de normas jurídicas de direito público que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e à organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas do seu desempenho. E a administração pública, ela pode ser compreendida, dentre outras formas, ainda seguindo a linha da mesma doutrina, como uma atividade caracterizada pela adoção de providências de diversas naturezas, visando a satisfação imediata dos direitos fundamentais. E esta ligação entre a administração pública e o Estado e os direitos fundamentais, ela fica muito clara na nossa Constituição quando nós estudamos os objetivos fundamentais da nossa República. Nosso Estado é a República Federativa do Brasil. E por que o nosso Estado existe? Ele existe para cumprir os objetivos que estão no artigo 3º da nossa Constituição, que são a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Portanto, o Estado, a República Federativa do Brasil, existe para cumprir esses objetivos, que são objetivos claramente vinculados à concretização de direitos fundamentais. E a administração pública, ela existe para isso. A administração pública existe para cumprir esses objetivos, que são os objetivos do Estado, do qual todos nós somos sócios ou associados, e são objetivos vinculados aos direitos fundamentais. Por isso, por exemplo, todos os princípios constitucionais da administração pública, que estão previstos no artigo 37 da nossa Constituição, também estão intimamente ligados aos direitos fundamentais. A legalidade administrativa, que é diferente da legalidade comum, como sabemos. A legalidade comum significa que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ao passo em que a legalidade administrativa indica que o administrador só pode fazer aquilo que a lei autoriza.
E a legalidade administrativa é vinculada ao princípio da finalidade administrativa. O administrador só pode praticar o ato administrativo visando o seu fim legal. E a finalidade última da administração é a concretização e garantia de direitos fundamentais. Portanto, a legalidade administrativa significa que o ato administrativo deve ser praticado com vistas a cumprir a sua finalidade última, que é a garantia dos direitos fundamentais. Além disso, o princípio da legalidade administrativa gera algumas consequências práticas. Por exemplo, a lei que rege a autoridade administrativa deve ser limitada pelos direitos fundamentais e deve ter como finalidade a concretização plena desses direitos. A atividade administrativa que implique imposição de limitações ou restrições aos direitos fundamentais dos cidadãos deve ser sempre autorizada pela Constituição e pelas leis. Portanto, o princípio da legalidade administrativa tem íntima correlação com os direitos fundamentais, assim como o princípio da impessoalidade. A impessoalidade significa dizer que as ações administrativas devem ser imputadas não ao agente, não àquele servidor que pratica a ação administrativa, e sim ao órgão ou entidade a qual o agente ou o servidor pertence. E a ideia da impessoalidade é evitar favorecimentos, evitar nepotismo, evitar ações entre amigos, evitar práticas patrimonialistas, ou seja, a finalidade última da impessoalidade é garantir o direito fundamental à igualdade. E a impessoalidade, nessa busca de garantia da igualdade, ela veda, inclusive, expressamente que a publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos sejam vinculadas à promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Isso está no artigo 37, parágrafo 1º. Portanto, a impessoalidade, ela também vai no sentido de promoção da igualdade. Da mesma forma, a moralidade administrativa. A moralidade administrativa exige do gestor uma conduta pautada pela probidade administrativa, que é uma forma qualificada de moralidade administrativa. A probidade administrativa significa que o administrador deve exercer suas funções sem se aproveitar dos seus poderes e das suas facilidades para tirar proveito pessoal, para ajudar ou para prejudicar deliberadamente qualquer pessoa. Os atos imorais ou ímprobos que são constitucionalmente condenados têm ampla potencialidade lesiva aos direitos fundamentais. Inclusive, a prática de atos de improbidade pode gerar ações de improbidade administrativa ou ações populares. Então, a moralidade administrativa também está ligada aos direitos fundamentais. A publicidade também tem como objetivo evitar a prática de atos ilegais e imorais, propiciar o devido controle e fiscalização do gestor público e também proporcionar a informação pública. A informação pública, ela é importante porque ela pode potencializar o conhecimento dos cidadãos acerca dos serviços públicos que são vinculados aos seus direitos fundamentais. A publicidade administrativa visa que o cidadão saiba também onde estão os serviços de saúde, onde estão os serviços de educação, como ele pode ter esses direitos fundamentais melhor atendidos. Tanto é assim que ali no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, também encontramos uma menção de que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Então, a publicidade também está vinculada aos direitos fundamentais. Da mesma forma, o princípio da eficiência, que é um princípio baseado no modelo de administração pública, que é um modelo de administração pública gerencial, que é baseado na busca de resultados. Mas o atingimento de resultados, a eficiência no sentido do atingimento de resultados, deve ser vista no setor público não como resultados econômicos, puramente econômicos, e sim como resultados no sentido de se atingir os objetivos de garantia e concretização dos direitos fundamentais. Tanto é assim que um resultado que
pode não ser economicamente um resultado vantajoso, mas pode ser vantajoso do ponto de vista da consecução dos objetivos últimos da administração pública no sentido de concretização de direitos fundamentais. Por exemplo, imaginemos uma política pública de produção de remédios que não sejam remédios viáveis economicamente do ponto de vista comercial. Ninguém quer produzir aquele remédio porque ele não é comercialmente viável. Mas o Estado, quando produz esse remédio, podendo até ter um prejuízo financeiro, ele tem um ganho na eficiência ou na eficácia administrativa, como alguns autores dizem. Porque ele está produzindo um remédio, está cumprindo a sua finalidade, que é prover saúde, o direito fundamental à saúde. Então, o Estado, ele deve ter a eficiência vista não só do ponto de vista econômico, deve ter a eficiência medida do ponto de vista da concretização de direitos fundamentais. Por tudo isso, a função administrativa e os serviços públicos também devem refletir essa ligação com direitos fundamentais. Os serviços públicos, por exemplo, são vistos por parte da doutrina como atividades públicas de satisfação concreta de necessidades individuais ou transindividuais, materiais ou imateriais, vinculadas diretamente aos direitos fundamentais. Na verdade, boa parte da doutrina entende que os serviços públicos eles existem porque os direitos fundamentais não podem deixar de ser satisfeitos e que a qualificação de uma atividade como serviço público depende do reconhecimento jurídico da pertinência desta atividade para a satisfação dos direitos fundamentais. Não que os direitos fundamentais só possam ser satisfeitos somente por serviços públicos. Não, atividades privadas também podem satisfazer direitos fundamentais. Mas o serviço público é o meio mais importante para garantir a dignidade humana através da concretização dos direitos fundamentais, que é o grande papel do Estado. O Estado e a administração pública, portanto, têm vários deveres vinculados aos direitos fundamentais. A administração pública tem o dever de respeitar direitos fundamentais e também o dever de prestar e de preservar direitos fundamentais. E aí entram a implementação de políticas públicas, a implementação dos direitos sociais, a reserva do possível, mínimo existencial, vedação à proteção insuficiente e outros temas que nós tratamos nas nossas pós-graduações. Mas eu queria chamar a atenção aqui que no dever de respeitar os direitos fundamentais deve ser observado esse dever não só no âmbito externo da administração, ou seja, a administração deve respeitar os direitos fundamentais não só de todos nós, cidadãos, como também os direitos fundamentais devem ser respeitados no âmbito interno da administração. E no âmbito interno, esse respeito aos direitos fundamentais abrange a tomada de decisão administrativa, abrange o processo administrativo, ampla defesa, contraditório, e também abrange as relações internas da administração pública com os servidores públicos. E aí nós temos as relações especiais de sujeição. O que são as relações especiais de sujeição? Todos nós temos uma relação de sujeição ao Estado, mas alguns de nós temos relações especiais de sujeição. Quando isso ocorre? Quando nós estamos dentro do Estado, dentro da administração pública, quando nós somos estudantes de escolas públicas, quando nós somos pacientes de hospitais públicos, quando nós somos presos, nenhum de nós vai ser preso, mas os presos, eles têm essa relação porque eles estão no âmbito interno da administração pública e também os servidores públicos. No âmbito interno da administração pública, nessas relações especiais de sujeição, os direitos fundamentais eles podem ser relativizados de uma maneira maior do que ocorre fora da administração. Mas a administração tem que ter sempre base na legalidade, não pode restringir direitos fundamentais no âmbito interno, por exemplo, dos seus servidores, com base apenas em normas administrativas internas, tem que ter base na lei, sempre na lei, e deve ter também um ônus de fundamentação maior em relação a essas restrições mais severas no âmbito interno da administração.
Bom, como se pode ver, esse é um tema muito caro aos servidores públicos. E falando em servidores públicos, no dia 28 de agosto de 2019, 2 dias depois que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Francesa completou 230 anos, foi publicado aqui no Brasil, no âmbito federal, o decreto 9991, que trata do Plano de Desenvolvimento de Pessoal. E este decreto será o tema da nossa querida professora Elizabeth, não é isso, professora Elizabeth? Isso, professor Roberto, que linda explicação, viu? Poxa, o senhor discorreu aí sobre o Estado, todas as suas facetas, os seus objetivos, chegou na administração pública, no fim da administração pública, da gestão pública, nos princípios da administração pública, uma aula maravilhosa aí de direito administrativo e de direito constitucional, né? E chegou ali no servidor, né, que, como eu tinha dito lá no início, é a essência de todo esse trabalho e é, vamos dizer assim, o veículo, né, podemos dizer, né, que vai conduzir, né, todos esses resultados, né, aos quais a administração pública tem que alcançar, né, dando aí, né, atendendo aí as necessidades do cidadão, né. E a gente fala que a administração, no caso da administração de empresas, né, ela veio ajudar aí a administração pública quando exatamente desde o 95, até a gente pode falar aqui um pouquinho antes, mas foi em 95 realmente que a gente passou a tratar desse novo modelo de gestão, né, chamado aí de administração pública gerencial, que, né, na realidade, trouxe o princípio da eficiência para o caput do artigo 37, como sendo base, né, para a construção de toda a gestão pública, né? E a gente pode dizer que essa forma, essa nova forma de gestão, né, que já está aí um rapazinho, né, não é mais uma criança, né, ela se inspira nos modelos de gestão privada, né? Teve início a isso, a criação foi nos Estados Unidos, mas foi na Grã-Bretanha que esse modelo obteve aí o maior êxito, né? Exatamente copiando da gestão privada, né, uma série de ferramentas, né? Uma delas bastante utilizada hoje no serviço público, né, e que vem ajudado aí, né, no alcance dos resultados, na implementação das políticas públicas, né, e, sobretudo, né, na defesa dos direitos fundamentais, né, é exatamente quando a gente fala que o Estado, né, vem promover esses direitos, e aí a gente diz que a administração gerencial foi se inspirar nesses instrumentos de gestão privada, trazendo para o serviço público. E esse instrumento é o planejamento estratégico, que é um instrumento de gestão, né, que vem ajudado aí a administração pública a alcançar resultados a partir da definição de missão, de visão, né, de metas, de objetivos, né, que vão servir de base para toda a construção, né, dos objetivos dos órgãos e das entidades da administração pública. E nesse mesmo caminho, né, por volta de mais ou menos 1990, dois americanos, né, Prahlad e Hamel, né, idealizaram um modelo de gestão para as pessoas, né, isso utilizando na gestão privada, né, e esse modelo de gestão, ele, na realidade, colocava o cerne do desenvolvimento das pessoas que trabalhavam na gestão privada, não mais limitado às atribuições de um cargo, né, que estava lá colocado o que fazer e o que não fazer, mas que avançava para multifuncionalidades, né, que iam além do que aquele cargo estabelecia, porque o grande objetivo era atender a necessidade daquele que, né, estava buscando aquele serviço. E aí a gente passou a falar numa gestão multifuncional e a gente passou a falar mais, que em vez de a gente ter uma pessoa desenvolvendo, né, aquelas atribuições do cargo, aquelas tarefas, aquelas atividades, nós vamos ter pessoas, né, desenvolvendo multifuncionalidades, né, que a gente diz que está relacionada ao perfil profissional e ao espaço ocupacional, ou seja,
as atribuições estão ligadas não mais ao cargo, mas àquilo que depende de você para alcançar o resultado. Então, é mais ou menos assim, você está atendendo um cliente e a moça do cafezinho não veio, você vai lá na cozinha e pega o cafezinho para atender o teu cliente, porque isso é importante para que o serviço seja bem feito, né? Então, essa multifuncionalidade que faz com que, né, as pessoas atendam os seus objetivos. E esse modelo concebido na iniciativa privada, chamado de modelo de competências, né, que na realidade se volta não só para o desenvolvimento do conhecimento, mas também da habilidade, também da atitude, ou seja, um tripé aí, né, que envolve o saber fazer e que mais do que isso, que envolve o querer fazer, né? Então, para ser um bom empregado, um bom colaborador, você tem que ter o conhecimento, ter a habilidade e também querer entregar isso para a organização, né? De forma a você agregar valor para aquela organização. E aí esse modelo construído para a iniciativa privada vem sendo trazido para o serviço público, né? E em 2006, foi no governo de Lula, né, que ele lançou e publicou o decreto 5.707, que falava pela primeira vez no desenvolvimento de um modelo de gestão de competência e falava num plano de desenvolvimento de pessoas, que no caso, servidores públicos, né? O objetivo era aprimorar não só o conhecimento, mas também a habilidade e também a motivação do servidor para que ele pudesse produzir melhor, para que ele pudesse produzir mais, para que ele pudesse se sentir satisfeito e atender ao objetivo maior, né, do Estado, que é realmente, né, atender às necessidades do cidadão. Né? E aí esse decreto fez muito sucesso, mas a gente pode até dizer que faltou aí, né, um bocado digamos, de espaço para avançar, né? Não obstante, né, o servidor ter, né, logrado aí grandes êxitos, né, a partir desse decreto. Mas foi agora, em 2019, né, como você disse, né, agora em agosto de 2019, né, que o servidor aí foi contemplado com o decreto 9.991, que trouxe aí algumas mudanças significativas, inclusive inserindo aí na lei, né, 8.112, né, eu chamo de 8112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, alguns detalhes, né, que vão, eu acho que ajudar no aprimoramento profissional do servidor, tá certo? Ele traz aí, né, essa ideia de competência com muita força, né, o desenvolvimento de competência do servidor com muita força, inclusive, né, incumbindo a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, como sendo um órgão para veicular os cursos necessários ao aprimoramento do servidor. Né? Coloca como uma condição, a partir de 2020, que todos os órgãos e todas as entidades, incluindo as autarquias e fundações, devem encaminhar um plano de desenvolvimento de pessoal, e esse plano de desenvolvimento de pessoal vai estar alinhado com as diretrizes e o planejamento estratégico do órgão, olha aí, né, falando a mesma linguagem da iniciativa privada e trazendo isso para o serviço público como sendo um direcionador das ações voltadas para resultado. Né? Então, voltando para o decreto, ele traz a ideia de que os órgãos e as entidades devem, né, organizar o seu plano de desenvolvimento de pessoal, né, e esse plano é anual para vigorar no exercício seguinte. Então, esse ano, né, os órgãos vão elaborar esse plano, né, que vai ser, no caso, executado, né, no ano que vem, em 2020. E nesse plano vão estar contempladas todas as capacitações, ações ou diretrizes, né, para que se possa capacitar os servidores, não só relacionado ao conhecimento, mas também à habilidade e também à atitude, que é a motivação, ou, né, diretrizes, né, que possam ajudar aí na motivação e na satisfação do servidor.
né, e como eu disse, a ENAP, né, será responsável, né, por organizar esses cursos, viabilizar esses cursos, inclusive podendo qualificar universidades federais, né, esse é um papel da ENAP agora, para que as universidades federais possam disponibilizar esses cursos para os servidores, né, com o fim de realmente capacitá-los e aprimorar aí as suas competências, né, e por vários momentos no decreto a gente vê a citação da competência transversal, né, que é um termo bem próprio da iniciativa privada e que a gente está trazendo hoje para o serviço público com grande maestria. Por quê? Porque a competência transversal é aquela competência que é comum a todos os servidores, né? Então, vários cursos serão disponibilizados, né? E nós tivemos aí um grande ganho, porque o decreto 5.707 só falava em cursos presenciais, os cursos à distância eram exceções, e agora o decreto 9.991 ele fala em cursos presenciais e à distância, né, de forma individual ou coletiva, ou seja, né, a ENAP vai se encarregar de organizar esses cursos, né, presenciais e à distância, para capacitar os servidores, tá certo? E outra novidade que a gente teve aí nesse decreto foi com relação aos afastamentos, né, que a gente sabe que já existiam, né, antes, né, no governo federal e nas autarquias e nas fundações, mas que agora ficou efetivamente consagrado, inclusive com prazo determinado, permitindo, né, que os servidores possam fazer, né, que eles chamam pós-graduação estrito sensu, mestrado 24 meses, doutorado 48 meses, pós-doc 12 meses, né? Então estabeleceu um prazo e eu acho que o grande avanço é que ele permitiu que a licença capacitação, que é aquela licença que o servidor faz jus, né, ou digamos assim, ele adquire o direito depois de 5 anos de efetivo exercício, né, então a partir do quinquênio ele vai fazer jus a 3 meses de licença capacitação, né, e o decreto traz como novidade que esta licença capacitação poderá ser usada, inclusive, para esses cursos de pós-graduação estrito sensu, caso o servidor não tenha terminado, então ele pode prorrogar pelos 3 meses, caso, claro, ele tenha jus a essa licença, né? E mais, né? Ele disse que o servidor pode utilizar a licença capacitação para fazer dissertação, para fazer tese, para fazer TCC, né? Então a gente vê aí que uma grande dificuldade para quem fazia mestrado, doutorado, né, ou para quem fazia, inclusive, né, faculdade, né, que tinha que fazer o TCC e às vezes não tinha tempo hábil e era servidor, que agora pode usar a licença capacitação para, né, poder escrever aí, né, as suas peças, né, para você realmente concluir esses cursos, tá bom? E a outra novidade é que ele inseriu, né, também a licença capacitação, né, com a possibilidade de fazer cursos de língua estrangeira, né, podendo inclusive se afastar para fazer língua estrangeira, né, que antes era, digamos, o bicho-papão da administração pública, né, eu lembro que algumas pessoas no TCU, no TCE, né, tentavam se afastar para aprimorar o inglês, né, porque a gente sabe que muitos dos documentos que a gente tem para fazer auditoria, né, eles são em inglês, né, e que a gente nunca conseguia, né, esse tipo de licença. Mas agora, né, o decreto permite, né, desde que, claro, esse curso ele tenha uma duração de 30 horas semanais, mas aí você diz assim, Beth, esse curso que eu estou fazendo tem menos de 30 horas semanais, mas não é só esse curso, o conjunto de cursos que você está pedindo para ser liberado, desde que eles estejam alinhados com o planejamento estratégico do órgão, né, tem que somar aí 30 horas semanais, tá certo? Então, né, hoje se abriu essa possibilidade, que eu acho que é um grande ganho, né, na administração pública, porque a gente passa a entender que o inglês realmente, ou inglês, ou francês, ou espanhol, não importa aí, né, mas que não, são línguas importantes, né, para o desenvolvimento do nosso trabalho, tá certo? E a outra novidade, que eu acho que também é um grande ganho,
é que a licença capacitação, né, ela vai poder ser desdobrada, né, em 6 períodos, né, não precisa mais tirar um mês, né, como antes havia esse engessamento, né, no caso a licença capacitação de 3 meses a cada quinquênio, você tinha que tirar um mês, né, a partir de agora, você já pode dividir isso em 6 períodos, né, com no mínimo 15 dias, ou seja, né, 15 dias, aí você consegue aí 6 períodos. Então, se você quiser fazer um curso mais rápido, né, um curso que não tem essa duração toda, você pode usar a licença capacitação em um determinado período e depois retornar ao trabalho e tirar em tempo oportuno, tá certo? Lembrando que a licença capacitação é discricionária, né, segundo, né, a decisão, né, da autoridade competente máxima, claro, né, tem todo um estudo aí, né, para disponibilizar e para afastar o servidor, mas é um direito do servidor, tá bom? E a outra novidade, que eu acho que é uma novidade muito boa também, né, para o servidor, para que ele possa se capacitar, é que os afastamentos ou os servidores que poderão ser afastados, né, ou o número de servidores que poderão estar afastados do órgão, vai ser estabelecido por cada órgão ou entidade, de acordo com o planejamento estratégico do órgão. Né? Então, o órgão tem lá seu planejamento estratégico e ele pode estabelecer que, por exemplo, né, simultaneamente, ele pode ter 10 servidores, 15 servidores ou um percentual de servidores afastados, né, para estar fazendo capacitação, tá certo? Só que, é claro, né, a lei estabeleceu que esse limite não poderá ser superior a 2% do quantitativo de servidores em efetivo exercício no órgão, tá certo? Que aí é normal, né? 2%, né, é um quantitativo muito bom, né, de servidores afastados simultaneamente, tá, gente? O que significa, né? Significa que quando um volta do doutorado, o outro pode, né, sair, né, desde que tenha toda a autorização aí do órgão da entidade, tá bom? Então, achei que, né, esse decreto veio trazer, assim, ganhos, né, no sentido de valorizar o servidor, de capacitá-lo e prepará-lo, né, para essas novas necessidades que cada vez mais o cidadão exige da administração pública, né, e para prepará-lo também para esse futuro, né, porque o planejamento estratégico dos órgãos, né, tem buscado cada vez mais o desenvolvimento de novos projetos, novas ações, né, com vistas aí a modernizar, né, e aí nós precisamos realmente de servidores capacitados para, né, poder trabalhar nesses órgãos e agregar valor ao órgão e, de certa forma, aí, né, oferecer o serviço, né, que a administração pública precisa oferecer para a sociedade. Então, eu acho assim que a gente teve grandes ganhos. Claro que o decreto traz outros detalhes, né? Mas eu acho que isso que a gente tem aqui agora, né, vai ajudar, né, no desenvolvimento efetivo desse modelo de gestão por competência, de valorização do servidor e, consequentemente, né, de atendimento das necessidades do cidadão, porque eu digo que servidor, que colaborador, que empregado valorizado, né, acaba, né, levando e proporcionando e desenvolvendo um serviço de boa qualidade. E quem ganha com isso, claro que é o cliente, consumidor, cidadão, né, que usa desse serviço. Tá certo? E aí, professor Robério, tudo certinho? Tudo dentro do esperado? É isso aí? Olha, professora, estou muito feliz aqui em ter assistido sua palestra, aprendi muito sobre o decreto 9991 e realmente eu espero que seja mais um instrumento no sentido de qualificação dos servidores públicos e no sentido de aprimorar a administração pública para o cumprimento daqueles objetivos que nós conversávamos na primeira parte, que são objetivos ligados à concretização dos direitos fundamentais. O serviço público, o servidor público, no nome já diz, o servidor público é aquele que serve ao público. E é preciso que aquele que serve ao público esteja bem capacitado, bem remunerado, esteja feliz no seu ambiente de trabalho, esteja buscando novos horizontes, e eu espero que esse decreto seja um passo importante
nesse sentido, porque como você falou, um servidor motivado, um servidor feliz é um servidor que com certeza vai produzir melhor e vai atender melhor às finalidades últimas da administração pública que estão ligadas aos direitos fundamentais. Então eu fico muito feliz de ter aprendido hoje aqui, né, de estar presente e aprender com essa aula maravilhosa, professora Elizabeth, que você deu sobre o decreto 9991. No mais, acho que podemos começar a encerrar a nossa transmissão. Eu queria agradecer a todos que nos assistiram e queria convidar a todos para que se inscrevam nos nossos cursos, se inscrevam na nossa MBA em Gestão Pública, coordenada pela professora Elizabeth, um grande curso, um curso que tem tido uma repercussão muito grande em todo o Brasil, os alunos têm gostado muito. E também se inscrevam nas demais pós-graduações, se desejarem, na pós-graduação de Constitucional, que eu coordeno com a professora Flávia Bahia, na pós-graduação de Administrativo, que eu coordeno com o professor Matheus Carvalho, na pós-graduação de Direito Público, que eu coordeno com os professores Eduardo Sabag e Matheus Carvalho, e nas outras pós-graduações do SERES, todas elas estão sensacionais. Temos uma plataforma de última geração, muita interatividade, o aluno pode assistir às aulas onde estiver, em qualquer lugar do mundo, as aulas podem ser legendadas, ele pode gerar um PDF com tudo que o professor fala. Então, assim, são recursos tecnológicos muito bons, uma plataforma tecnológica muito boa e um corpo docente sensacional. Para mim, o melhor corpo docente de pós-graduação online do Brasil. Então, fica o meu convite para que se inscrevam na pós-graduação, na MBA de Gestão Pública e também nas demais pós-graduações. E muito obrigado, professora Elizabeth, e muito obrigado a todos que nos assistiram. É isso, galera. Muito obrigada a todos, né, que estão aqui nos assistindo, né? E aí reitero o convite do professor Robério, né, de vocês entrarem lá na plataforma SERS, né, com a plataforma de última geração, os cursos do SERS, todos, o MBA que o professor aí coordena, né, são todos maravilhosos, são vários professores convidados, né, um excelente time, né, disposto aí a compartilhar conhecimento, né, quase boa parte desse time, né, formado de servidores públicos, né, que atuam na área pública e que podem contribuir sobremaneira, né, com o avanço aí no nosso conhecimento e aprimoramento, tá bom? Fica aqui o nosso convite, né, vamos nos encontrar, se Deus quiser, novamente, tá bom? E, né, bom descanso aí para vocês e venham aí para o SERS, que vocês vão gostar aí da nossa plataforma e do nosso corpo docente, que está aí para atender também a necessidade de vocês, tá bom? Foi um prazer, professor Robério, estar com o senhor. Tá bom? O senhor não, né? Você. Foi um prazer muito grande. Tchau, tchau. Até a próxima.